Deus, Pai Santo, obrigado, Senhor Deus, por Tua graça e bondade. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha, Pai, a abrir o nosso entendimento, Senhor, a nos encaminhar segundo a Tua misericórdia, Pai, e abrir nossa mente para que a palavra, Senhor Deus, ela preencha, Pai, o nosso coração. Obrigado por tudo, Pai, é o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, esse estudo, isso que a gente está fazendo aqui na igreja é muito importante, né? Vocês não têm noção do tamanho da importância. Eu penso que doutrina é igual a uma pedra que você lança na água, e quando você lança aquela pedra na água, o que acontece com a água? Vem aquela onda, né? E aquela onda vai se afastando, né? Doutrina é como uma pedra. Quanto mais doutrina, mais pesada é aquela pedra. Quanto mais pesada aquela pedra, mais aquela onda chega o mais longe possível, tanto no tempo quanto no espaço. Uma igreja que se firma numa doutrina bem fundamentada é uma igreja que ela consegue passar pelas crises de maneira sólida. Ela consegue passar muito tempo firme, sólida na firmeza no tempo. Uma igreja que não valorizar isso, ela não consegue sobreviver, ela morre em poucos tempos. E uma coisa que Deus tem posto em meu coração é que a nossa igreja, Batista da Graça, seja uma igreja que vá além de mim, além da minha cabeça, além do meu ensino, mas que seja uma igreja que, mesmo que eu não esteja mais aqui, ela permaneça firme na verdade, na doutrina, e que ela passe anos e anos, e quem sabe aí 2, 3, 4 gerações, a igreja esteja firme e forte na caminhada, por causa do que a gente fez aqui. Por isso que isso é tão importante, gente. Isso que a gente está fazendo aqui, com relação a esse estudo de fundamentos da fé. Porque aqui é como se a gente estivesse lançando a pedra na água, e a onda que vai sair daqui. Agora, se a igreja toda não estiver envolvida nisso, estava olhando ali, tem quantas pessoas assistindo agora? 20? Pronto, tem 20 pessoas assistindo. Algumas pessoas aqui. Lembrando que é semipresencial, ou seja, semipresencial não, híbrido, né? Você pode estar aqui na igreja, você pode estar em casa. Mas é óbvio que a experiência de estar aqui vai manter você muito mais atento com aquilo que está sendo ensinado. Então, o aviso que eu dou é que vamos valorizar o que a gente está fazendo aqui, porque isso é muito importante, gente. Às vezes a gente diz assim, às vezes a gente pode pensar, será que o pastor está sobrecarregado? Mas eu só vou passar o bastão para quem eu sei que está, de fato, comprometido com a verdade, em qualquer área da igreja, em qualquer ministério da igreja. Se eu vejo que a pessoa não está nem aí, ou está vindo aqui para querer aparecer, eu continuo sobrecarregado. Eu prefiro carregar a carga do que entregar ela na mão de alguém que vai fazer para a própria glória, ou que vai fazer de todo jeito, sem doutrinas, de modo orgulhoso, de modo vaidoso. Não é o que eu quero. Então, prefiro segurar até Deus levantar pessoas que querem, do que realmente eu. Então, irmãos, vamos orar por isso. Você que está aí nos assistindo, os irmãos estão aqui, vamos orar por isso, para que Deus desperte cada vez mais pessoas com essa visão, para que a gente possa dividir cada vez mais essa carga e ampliar o alcance do reino de Deus na nossa igreja. O capítulo de hoje, ele fala sobre podemos conhecer a verdade. É o segundo capítulo aqui. A partir do terceiro, a gente já vai começar propriamente com a doutrina. O capítulo 1 e o capítulo 2 desse livro é uma preparação. O capítulo 1, a gente viu sobre um ministério centrado no evangelho. A gente entendeu que o evangelho tem que ser o centro de tudo que a igreja faz. Se a igreja faz alguma coisa sem que o evangelho seja o motivo, aquilo que a igreja está fazendo é inútil. A gente viu isso, é inútil. E o que isso significa? A motivação do evangelho. A gente viu no capítulo anterior. Só é você voltar lá e assistir de novo, você vai lembrar. E agora a gente vai ver um outro ponto importante, que é sobre a verdade. Por que é tão importante a gente refletir sobre a verdade? Porque o próprio Cristo disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tem muitas pessoas dentro da igreja que até conhecem Jesus,
mas não conhecem a verdade de Cristo. A verdade, gente, é um conteúdo, e esse conteúdo precisa ser entendido. Conhecer a verdade não é só saber que Jesus é o Filho de Deus, mas é conhecer sobre esse Cristo. E por que a gente precisa fazer isso? Porque a verdade é a base da nossa fé. O conteúdo verdadeiro é a base da nossa fé. Sem conteúdo verdadeiro, não existe a nossa fé. A nossa fé não vai suportar as dificuldades. E nós hoje vivemos uma crise a respeito da verdade. Estamos vivendo uma crise com relação ao entendimento da verdade. Pois uns dizem que a verdade é algo relativo. Inclusive até um jovem me perguntou essa semana: pastor, minha professora disse que a verdade é relativa, na sala de aula. Alguns dizem que a verdade é relativa. Outros dizem, na realidade, que a verdade ela está dentro de nós. Cada pessoa tem que achar a sua verdade. Nós cristãos acreditamos que a verdade é Cristo. E esta está revelada na palavra de Deus. E por isso, como então pregar a verdade nessa geração tão confusa em relação à verdade? Você chegar para pregar a verdade para uma pessoa nessa geração, ele vai dizer: olha, isso é a sua verdade, funciona para você. Para mim não é assim. Eu tenho a minha verdade e quero encontrar a minha verdade, quero buscar a minha verdade. E aí, por que a gente vive essa crise, gente? Por que tem gente que diz que verdade é relativa e tem outros que dizem que realmente ela é relativa, mas ela está dentro de nós? Cada pessoa encontra, ou seja, para encontrar a verdade eu tenho que olhar para dentro de mim. Para achar a verdade, eu tenho que olhar para dentro. Por que isso? É reflexo do pensamento moderno e pós-moderno. A gente hoje, essa geração, ela vive uma tensão entre duas formas de pensar. O pensamento moderno e o pensamento pós-moderno. A gente já está vivendo essa geração de transformação. E aí, para você se situar, o que é isso? Pensamento moderno e pensamento pós-moderno. Vamos lá. O pensamento moderno, ele acredita e prega que a verdade é algo que pode ser alcançado pela razão. E por isso, o método científico pode nos trazer a verdade absoluta. Ou seja, a modernidade, ela entende, o pensamento moderno, ele entende que a ciência trará a verdade. Se eu utilizar o método científico, eu vou conseguir encontrar a verdade. E essa verdade só é verdade se passar pelo meu filtro da razão. Ou seja, se eu entender e souber explicar, aquilo passa a ser verdade. Ou seja, o que o cientista falou é verdade, o que o pesquisador falou é verdade, o que aquelas pessoas que estão pensando racionalmente, cientificamente, elas expressam a verdade sobre as coisas. Esse é o pensamento moderno. Isso você encontra muito fortemente dentro das universidades, principalmente nas áreas de ciência, né? Ciências biológicas, ciências... Não, nem tanto nas ciências humanas. Eu vou mostrar para vocês por quê. Porque as ciências humanas elas estão passando por uma transição e muito fortemente a pós-modernidade tem adentrado nas ciências humanas. Mas a modernidade acredita nisso. Isso é reflexo, gente, do avanço científico que a gente teve, do Darwin, Freud, essa galera toda aí, esses pensadores todos. Essa galera trouxe a verdade por meio da ciência. Isso é um entendimento da modernidade, certo? Então, o seu professor, ele provavelmente é moderno. A ciência avançava e a tecnologia acompanhava o processo, dando uma sensação de que o mundo seria... É assim que aconteceu. A ciência avança, a tecnologia avança, muita coisa boa começa a acontecer a partir disso, dando uma sensação de que o mundo vai ser melhor. Se a ciência liderar, viva a ciência. Já viu essas pessoas gritando isso? Viva a ciência. Isso é um pensamento moderno. Essa ciência e tecnologia fez com que o mundo viesse a lidar com um dos maiores desastres que nós tivemos recentemente, a Segunda Guerra Mundial. A ciência avançou, o que é que a ciência e a tecnologia fizeram? Uma bomba atômica. Mataram milhares e milhões.
o problema moral que a ciência não conseguiu lidar. Como resolver o problema moral? A ciência estava resolvendo um problema de facilitar a vida, o trabalho, o deslocamento, mas existiam questões morais que a sociedade que estava tão confiante, dizendo assim, é isso aí, vamos alcançar a redenção. A Segunda Guerra Mundial veio e mostrou o pior do ser humano. E disse, olha, vocês não são essa coisa toda que vocês estão pensando, não. A tecnologia e a ciência não vai levar vocês para esse caminho, não. A teologia, ao acompanhar esse processo, e aí o pensamento teológico, que também acompanha as eras, obviamente, porque teologia é feita por mim e por você, pessoas que estão nesse mundo. A teologia, ao acompanhar esse processo, ela começou então a pensar assim, rapaz, a racionalização da verdade é um caminho interessante. Vamos racionalizar a palavra, vamos refletir de modo meramente racional, vamos usar métodos científicos para ler a Bíblia. E aí entrou o que a gente chama de liberalismo teológico. Começou a usar uma ciência falsa para contestar as Escrituras, para contestar a verdade da palavra. E aí se começou também a esquecer a prática da verdade sobre humildade e caridade cristã. Ou seja, o teólogo se tornou um cara do cabeção, cheio de conhecimento, sobe no púlpito, fala coisas assim que o povo diz, caramba, que conhecimento profundo. Mas a vida dele não tem nada a ver com aquilo que ele ensina. Aquilo que ele fala no púlpito não tem nada de prático para a vida, só tem conhecimento e fica girando em torno somente de entendimentos, mas não práticos. O Cristo racional era apenas uma ideia a ser debatida e defendida por times de futebol doutrinários. E aí começou. Eu sou isso, você é aquilo, eu defendo isso por causa disso, você defende... Ou seja, Jesus passou a ser somente uma ideia a ser debatida. É isso que a modernidade fez dentro da teologia. Tirou a piedade, elevou o raciocínio, a mente, trouxe então orgulho para o homem, e essa tentativa de racionalizar a palavra fez com que o homem começasse a questionar a Bíblia, porque a razão dele era o Senhor da verdade. Então o que ele não conseguia explicar, ele dizia, não, isso aqui não é bem assim. E ele começava a questionar. Isso é o liberalismo teológico. Isso é a modernidade, certo? O que é a pós-modernidade, então? É o tempo que a gente vive hoje, os pós-modernos. Né? A juventude, hoje, e muita gente aí já geração Z, Y, até a geração X também já tem grande influência nisso. Mas essa geração agora, os adolescentes, eles estão mergulhadíssimos nisso aqui. Extremamente mergulhados nisso. Ou você jovem, adolescente, você não sabe, mas a sua cabeça, ela está doutrinada nisso aqui, você não percebe. Por quê? Por causa dos filmes, das séries, das mídias, das músicas. Tudo isso influencia você, dos amigos da escola. Então, o que é pós-modernidade? A pós-modernidade, ela acredita que a verdade é algo relativo e está dentro de nós. O que é que acontece? Depois que a sociedade, ela percebeu o colapso da confiança no racionalismo, porque o que é que acontece? O racionalismo da modernidade trouxe a Segunda Guerra Mundial e, obviamente, não foi o racionalismo que trouxe, né? Mas o racionalismo não resolveu o problema moral. E aí a sociedade disse assim, peraí, a ciência e a tecnologia faz isso com a sociedade? Não. E isso então faz com que as pessoas se decepcionem com o pensamento frio, racionalista. E aí o mundo passa a repensar, dizer assim, peraí, o racionalismo frio não é o caminho. A verdade não vai estar aí. Ou seja, a pós-modernidade é como se fosse um filho adolescente rebelde da modernidade. A modernidade criou um filho. E esse filho é a pós-modernidade. E essa pós-modernidade está rebelde ao pai e quer matar o pai. Porque a pós-modernidade se levanta contra o pensamento racionalista moderno.
Por isso que você vê gente afirmando coisa tão louca aí nas universidades, né? O cara afirmando que, não sei se o Wallace já ouviu falar, mas tinha um pesquisador lançando a matemática negra, já viu isso? Matemática negra. Meu Deus, o que é uma matemática negra, né? A matemática da periferia. Para a gente, matemática é matemática, 1 mais 1 é 2 em qualquer lugar. Ou seja, olha a loucura chega a tal ponto da pós-modernidade que as pessoas começam a questionar coisas que são lógicas. E aí, por que a gente está vivendo isso? Exatamente por isso, a verdade não está no método científico mais, a verdade está dentro de mim. Eu tenho que achar ela, eu vou buscar. E se eu disser que é, quem é você para dizer que não é? Porque essa é a minha verdade. Você não tem direito de questionar a minha verdade. E aí, gente, a pós-modernidade, então, ela faz algumas críticas ao método evangélico moderno, vamos dizer assim, certo? O método evangélico moderno. A gente tem agora o método evangélico pós-moderno. O método evangélico moderno é o liberalismo teológico, que é o quê? Deixa eu pensar cientificamente e o que a Bíblia disser que eu puder explicar, eu aceito. O que não puder, eu não aceito e redefino ela a partir da ciência. Ou seja, eu leio a Bíblia a partir dos óculos científicos. Isso é o pensamento moderno, evangélico moderno. O que é o pensamento evangélico pós-moderno? A verdade não está na Bíblia não, gente. A Bíblia, na realidade, é um canal para guiar você para a verdade que está dentro de você. Ou seja, se você ler a Bíblia e a Bíblia te disser uma coisa, ela disse isso para você, foi o Espírito Santo que disse isso para você dentro de você. Então você tem todo o direito de afirmar que é Deus que disse aquilo. Já viram aquela frasezinha dizendo assim, Deus me deu paz no meu coração. Sabia que isso é um pensamento pós-moderno evangélico? Deus me deu paz, sim, mas por quê? Se você estiver querendo largar tua mulher por outra e disser que Deus deu paz no teu coração. Não, Deus deu paz no meu coração. Estou em paz. Ou seja, o meu sentimento é que define a verdade. Não a Bíblia, mas o meu sentimento. Eu estou em paz com isso. Ou seja, a Bíblia, a verdade na Escritura é descartada. E eu olho para dentro de mim a partir da Bíblia. É por isso que você vem aí, teologia negra, teologia feminista, teologia indígena, teologia gay. Todas essas teologias são exatamente isso. O cara, ele se acredita gay, e aí ele vai na Bíblia, e ele vê que a Bíblia está dizendo algo para ele, e ele confirma. A Bíblia ensinou ele a encontrar a verdade dentro dele. Ele não se confronta, ele apenas se conforta. A verdade não confronta ele, a verdade apenas apoia o que ele estiver fazendo, o que ele estiver sentindo. Essa é a teologia pós-moderna. É isso aí que a gente tem que lidar. A gente já está lidando com isso, né? Mas isso ainda não desceu ao nível. A gente às vezes pensa que isso está só na academia. Não está não, gente. Isso ainda não desceu a nível dos adultos. Mas isso já está lá nos adolescentes. Isso já está neles. A loucura da gente é achar que eles não. Mas existe uma forte influência nos filmes, nas séries, nos jogos, nas músicas, o tempo todo mostrando isso para eles. E aí, os pós-modernos, eles fazem algumas críticas, o pensamento pós-moderno critica o pensamento evangélico moderno. Por exemplo, se eu sou um pastor de uma geração mais antiga, eu vou pregar a Bíblia de um modo, uma abordagem um pouco mais racional, moderna, pensamento mais moderno. Os crentes mais jovens, adolescentes, vão ouvir aquela pregação e vão começar a questionar algumas coisas. Sabe por quê? Porque eles estão com um pensamento pós-moderno. Então eles vão questionar aquele que tem uma visão um pouco mais moderna das coisas. Quais são essas críticas? Primeira crítica. Os cristãos devem entender que o contexto cultural de alguém vai alterar a maneira como ele enxerga a verdade. E por isso, a maneira como alguém vai ler a Bíblia e entender determinada passagem vai mudar do Oriente para o Ocidente. Isso é verdade, gente. A maneira como um oriental lê a Bíblia, os orientais, eles têm um conceito de coletividade muito forte. Então, quando eles leem a Bíblia, eles entendem muito bem a questão do uns aos outros. Para eles é a disciplina,
Quando você disciplina alguém, você disciplina para o bem da pessoa e da igreja. Eles entendem isso muito bem, porque a cultura deles é permeada de coletivismo. O Ocidente é permeada pelo individualismo. Então a leitura ocidental da Bíblia sempre é para mim, eu, o que traz para mim, eu só faço se for bom para mim. Essa é a cultura ocidental. Então a maneira como um oriental e um ocidental vai ler a Bíblia vai mudar, ele vai interferir a maneira dele ler. Ah, é porque a verdade vai ser diferente? Não, mas a leitura dele vai por causa dos pressupostos, daquilo que ele entende a respeito da vida e do mundo, a maneira como ele enxerga a realidade. Então, eles entendem o seguinte: as pessoas são finitas e por isso limitadas, e acabam inserindo um elemento subjetivo da verdade, que é a sua pobre compreensão e pregação dessa verdade que ela acredita. Segunda crítica: a verdade pode se tornar um meio de opressão de outros, como tem sido visto na história de algumas evangelizações. Isso é verdade. Alguns métodos de evangelismo que ocorreram em alguns tempos aí, fogueira, Inquisição, até os próprios reformados fizeram isso também, gente. Jogaram gente em fogueira, mandaram matar. Quando os jesuítas vieram para cá, isso é verdade. Algumas nações mais poderosas usavam a religião para impor sobre a outra. Não era uma evangelização bíblica, era uma evangelização política. Isso é verdade, isso é fato. E aí, o que é que acontece? Acaba que o pós-moderno diz: a verdade é opressiva. Quando você vem com sua verdade para mim, você está querendo me oprimir com a verdade. O entendimento dele está errado se você está tentando levar a verdade para ele. É óbvio, né, que está errado o entendimento dele. Mas ele se apoia num pressuposto histórico. Ele diz assim: historicamente sempre foi assim. E você quer fazer a mesma coisa comigo. Você quer me oprimir. Por isso que você vê o adolescente o quê? Revoltado. Às vezes você vê uma família toda crente e o adolescente lá todo desmantelado. Você diz: oxi, por quê? Porque aquele adolescente entendeu que o pai e a mãe estão querendo oprimir ele. E aí na escola o que é que ele escuta? O movimento LGBTQI dizendo o quê para ele? Liberte-se. Aquele pai seu evangélico, aquele é um opressor. Olha os movimentos de opressão na história das religiões. Ele quer oprimir você, tirar de você a oportunidade de ver a verdade dentro de você. Ou seja, uma outra crítica, em parte verdadeira, em parte mentirosa. Terceiro, a confessionalidade, ou seja, as confissões, elas são um tipo de engessamento da reflexão. Isso é uma crítica pós-moderna. Tem uma certa parte de verdade, tem uma certa parte de mentira. Ou seja, a confessionalidade não deveria ser vista como engessamento da reflexão. Defender dogmas. Você diz: por que você defende isso? Porque é. Não. E o pós-moderno critica isso. Ele diz: por que ser gay é pecado? O moderno vai dizer: por que é? O pós-moderno vai dizer: por quê? Se a gente não explicar por quê, o adolescente ele vai fazer o quê? Que nada, esse cara quer me oprimir. Ele está me dando uma verdade e me obrigando a achar que aquilo é verdade, sem me dizer por quê que aquilo é verdade. Isso é um problema, né, gente? Então, vocês estão vendo a crise que a gente está vivendo? Por isso que as gerações mais jovens estão se perdendo, porque a igreja não está trabalhando isso. Ou seja, a confessionalidade, ela não tem que ser vista como engessamento, uma declaração de fé, não. Ela tem que ser vista como uma direção. Mas devemos trabalhar a reflexão teológica para mostrar por que aquela afirmação ali foi feita. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer. É essa a crítica que se dá. Por exemplo, o cara chega e diz assim: você é o quê? Calvinista. Aí você pergunta: por quê? Não, porque eu defendo os 5 pontos. O cara cita para você os 5 pontos do calvinismo. Ele diz: mas por quê? Aí você vai dizer: não, porque minha igreja é. Isso não é razão. Não é caminho.
E aí, gente, a gente tem que avaliar essa crise. Se vocês entenderem bem, ficou estabelecida a crise. Qual foi a crise? A gente tem um pensamento moderno, uma teologia racionalista, muito influenciada pelo liberalismo, mas que às vezes, para fugir do liberalismo, cai no confessionalismo, frio, racional, sem aplicação piedosa e prática. Do outro lado, a gente tem um pensamento pós-moderno, que diz assim, olha, a verdade está dentro de cada um. Se dá certo para você, seja feliz. Se está dando certo, é a sua verdade, viva ela, seja feliz. Aí isso, a teologia vem e diz o quê? A teologia passa a ser influenciada por isso, dizendo o quê? Olha, a Bíblia na realidade não tem a verdade, ela contém um elemento que vai fazer a verdade saltar de dentro de você. Ela é apenas uma ferramenta, na verdade não está nela não, é uma ferramenta. Aí você vai lendo e a verdade vai saindo e você vai sentindo paz, entre aspas, no que você quer. Como a gente vai? Se a gente pregar só Bíblia, fria, a gente cai nesse erro aqui. Se a gente pregar a Bíblia e dizer assim, olha, é o que você quiser ser, Deus está aí abençoando sua vida, Deus vai lhe ajudar, Deus vai... Às vezes o cara está sendo massacrado no trabalho porque ele é um mau profissional. Aí vem para a igreja, o pastor começa a pregar para ele, olha, você que está no seu emprego, passando por lutas, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória. Aí o cara chega e diz, é isso mesmo, olha aí. Deus está falando, o Espírito está testificando com o meu Espírito que essa é a verdade de Deus. Não! Você só está sofrendo no seu trabalho porque você é um crápula. É por isso que você está sofrendo. Essa é a verdade. Então, como lidar com isso? Aí a gente tem que então refletir. Por que, gente, esse capítulo 2 também é tão importante como o primeiro? Porque o primeiro mostrou para a gente que tudo tem que ser feito pelo Evangelho. Esse segundo vai mostrar para a gente que a verdade, tem que saber trabalhar a verdade. Para a gente não cair nesses dois erros aqui. Modernidade e pós-modernidade. A gente entrar na via cristã. As críticas pós-modernas ao pensamento racionalista da modernidade é válido e é defendido pelos cristãos. A gente poderia se aliar à pós-modernidade nessa crítica. A gente poderia juntar a pós-modernidade. É verdade, eles estão tudo errado, porque a pós-modernidade está batendo com força na modernidade. Um reflexo disso, gente, as mídias sociais, gente. Às vezes, você não está nem interessado na verdade, você está interessado no discurso. Você pega uma matéria que é fake news, e você compartilha ela, sem nem saber se é verdade. Porque a matéria está dizendo uma coisa que você acha e você gostaria que fosse verdade. Então o que é que você faz? Você não está interessado na verdade, você está interessado naquilo que agrada você. E aquilo vira verdade, aí você vai e compartilha. Aquilo que é mentira, mas para você é verdade. Por isso que tem gente lá, Bozo, aí tem outro dizendo o quê? Bolso, aí Bozo, bolso, Lula, Luladrão. Por quê? Porque esse é o pensamento de que não importa se roubou, quem roubou, fez ou deixou de fazer. É o que eu me sinto bem. Se eu gosto desse cara, não importa o que ele fizer. Eu gosto, o que ele fizer para mim é verdade. Esse é o problema que a gente está vivendo hoje, gente. Então a pós-modernidade está então dando pancada na modernidade. E aí nós precisamos então tomar uma ação diante de tudo isso. Confessamos humildemente diante do pensamento pós-moderno de que somos seres limitados. A gente tem que concordar com esse pensamento atual. Realmente, somos seres limitados. A pós-modernidade pensa isso. É difícil. A pós-modernidade ela diz o quê? É difícil você entender a verdade. Porque se você for lá no método científico, vão ter limitações e você não vai conseguir ver a verdade mesmo, por causa das limitações, da sua incapacidade de entender. Então a verdade não pode estar aqui, porque eu não consigo entender. Ela só pode estar aqui, porque aí eu consigo viver. Então, a gente precisa se alinhar à pós-modernidade nesse sentido, de que somos limitados, é verdade. O nosso contexto dificulta o conhecimento da verdade, é verdade.
Nosso contexto, a nossa cultura, a nossa formação acadêmica, ela interfere, é verdade. Reconhecemos também que alguns dogmas parecem irracionais. É verdade. É óbvio que se você vê lá uma dupla de 2 homens lá, morando juntos e criando filhos, e você vê eles sorridentes e felizes, você vai olhar e vai dizer, o que há de mal nisso? Eles não estão fazendo mal a ninguém, eles não estão, foram uma escolha deles, e ainda estão ajudando uma criança que adotaram. Vocês estão vendo que a verdade não é mais o fato, mas é o que me agrada. Ou seja, eu começo a pensar o quê? Não tem problema, ó, não está dando certo, não é bom, então não tem problema. Mas peraí, é certo ou é errado? Não é certo. Por que é certo? Porque está dando certo. E por que está dando certo? Porque eles são felizes. Ah, então o que define se dá certo ou se dá errado é a felicidade, e não a verdade. Vocês estão vendo como a gente está inserido nesse pensamento e a gente nem percebe? Uma vez um jovem chegou para mim e disse, pastor, olha, eu tenho uma dúvida sincera. Eu disse, diga. Eu não sei porquê, eu tenho amigos meus na escola que são 2 amigas que são lésbicas e estão namorando, e são felizes. E eu fico perguntando, o que é de errado nisso? Eu estou errado em perguntar isso? Eu disse, não, você não está errado em perguntar isso. Você só está confusa. Se eu fosse um cara somente moderno, eu ia dizer o quê? Pensamento moderno, eu ia dizer o quê? Que nada, rapaz, vá lá, lê Levítico, sua pilantra. Você não sei o quê. Não, a dúvida dela é verdadeira e sincera. Ela é um ser humano, limitada. Realmente é difícil entender por que Deus determinou assim. Aí, precisamos ir para a Bíblia, para entender o porquê. E quando a gente entender o porquê, aí a gente diz, agora eu estou entendendo porque que aquilo ali não está correto. Então a gente deve confessar que os dogmas parecem irracionais. E por isso ele precisa ter reflexão, para entender por que aquilo foi afirmado. Mas o que é que nos separa da pós-modernidade? A gente viu o que é que nos une, né? Nós precisamos ser humildes, realmente temos limitações no entendimento da verdade, o nosso contexto interfere, eu tenho dúvidas que são sinceras, não é só dizer para mim que eu tenho que entender por quê. É verdade, isso nos une à modernidade. Mas o que é que nos separa então? É importante a gente entender isso, senão a gente vai nessa direção, né? O que é que nos separa? A pós-modernidade entende que a verdade é algo relativo, está ligada à experiência. A pós-modernidade diz isso, que a verdade está ligada ao que eu experimento dentro de mim. O cristianismo afirma que a verdade é algo que vem de Deus, vem dos fatos, das coisas. Isso aqui é duro, você pode até achar que não é, mas é, porque é um fato, isso é duro, isso aqui é meio transparente, é um fato, você pode até morrer e dizer que não é, mas é um fato. Ou seja, o cristianismo, ele afirma que a verdade vem do Criador. O Criador criou as coisas e essas coisas são o que são. Mesmo que eu ache que não, que eu sinta que não, que eu elabore uma teoria para dizer que não é, mas ela não muda o que ela é. Por quê? Porque ela é o que é por causa de quem a criou. Ponto. No entanto, existe a verdade dos fatos criados por Deus, que estão na natureza. Por exemplo, jogar um tijolo para cima e ficar embaixo é uma bobagem. Mas eu gosto disso, continua sendo uma bobagem. Mas eu acho divertido, continua sendo uma bobagem. Vai continuar lhe machucando, vai continuar indo para o hospital, vai continuar sendo uma bobagem, por mais que você ache que não. Ou seja, existem verdades. Jogar um tijolo para cima e ficar embaixo é uma bobagem. Isso é uma verdade. Você pode desdobrar o que for, continua sendo uma verdade. Ou seja, existem verdades que estão claramente perceptíveis na natureza.
Deus criou o homem e mulher. Ponto. Macho e fêmea. Ponto. Pode até ser que eles critiquem homem e mulher, né? Mas vamos estar macho e fêmea, vamos falar biologicamente falando, né? Até nisso eles querem mudar também. Mas vamos lá, macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea. Ponto. Você pode vir com 3.465 trilhões, 800 milhões de gêneros diferentes. Continua sendo macho e fêmea. É um fato. É genético. O cara pode fazer 1000 cirurgias, mudar tudo dele, girar a cabeça ao contrário, ficar de cabeça para baixo. Se você pegar o DNA desse cara e analisar o DNA dele continua dizendo homem, macho. Continua dizendo macho. É um fato, gente. Então existem verdades que estão na natureza. É aquilo que Paulo, lá em Romanos 1, ele diz. Os atributos de Deus e seu eterno poder estão claramente visíveis nas coisas que foram criadas. Ou seja, a sabedoria de Deus está clara lá. A beleza, a criatividade, a engenharia divina. Vai lá olhar aquele livro de Marx Eberlin, Fomos Planejados. Está lá, engenharia biológica, engenharia genética, engenharia química, engenharia mecânica, tudo está lá. Por que é que meu braço se move? Porque tem um tendão aqui que ele não está no meio do osso, ele está um pouco em cima. E esse tendão que está um pouco em cima, gera vamos para a aula de física, gera um momento na física chamado momento, né, que é a força aplicada numa distância, que faz o meu braço movimentar. Quer engenharia maior do que essa? Você quer fazer um robô? Você vai ter que olhar para o corpo humano e dizer assim, vou ter que fazer assim para ele funcionar do mesmo jeito. A engenharia divina está presente nas coisas. Ou seja, existe essa revelação da natureza, mas existe uma revelação chamada revelação especial. Que essa revelação, ela está muito aliada às questões morais. E ela está na palavra. Essa revelação especial está na palavra. Está ligada às questões morais e espirituais. Certo? Ou seja, vamos avançar. Isso é o nosso entendimento da verdade, viu, gente? O que é a verdade cristã? É o que é como Deus criou. Como é que eu atesto essa verdade? Só é arregalar os olhos, os ouvidos, as orelhas, a venta e pegar nas coisas e pensar. Só fazer isso. Aí você vai ter acesso a uma verdade natural. E a verdade especial de Deus? Aí você vai ter que ter na palavra. Eu vou mostrar por quê. Que as duas acabam sendo a mesma coisa, né? Até certo ponto. Uma complementa a outra, certo? Porque se Deus disse que Deus fez macho e fêmea e por isso eles casam, não é qualquer ideologia que vai mudar isso. E se tentar mudar, não funciona, porque eles não se multiplicam como Deus disse que se multiplica, né? Deixará o pai, mãe, babá, e os abençoou e disse, sede fecundos. Como é que sai homem, casa com homem, e os abençoou e sede fecundos? Isso é impossível, a Bíblia já diz. Ou seja, existe algo biológico que a Bíblia já diz de modo moral. E isso um completa o outro. Então, o que esse livro afirma sobre a verdade, não é o que eu vejo na verdade, então eu digo, caramba, esse livro só pode ser verdade. É mais ou menos assim que vai caminhar, certo? A grande crise pós-moderna é que ela assume tantas verdades, porque a verdade, quando eu falo assim, a verdade está dentro de mim, eu sempre me lembro do slogan de Arquivo X. Vocês lembram? A verdade está lá fora. Lembram não, né? Eu estou muito velho, meu Deus do céu. Arquivo X, série de nerd, né? Que é os alienígenas. A verdade está lá fora. A grande crise pós-moderna, gente, é que a verdade está dentro de mim. Ou seja, eu tenho aqui, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verdades aqui. 11 verdades dentro de cada um de nós. E aí tem quantas pessoas assistindo aí? 18, então a gente tem 11 mais 18, 29. A gente tem, no mínimo, 29 verdades. 29 verdades. Olha só que coisa. A crise pós-moderna é que ela assume tantas verdades, que às vezes até contraditórias. Desconfia tanto da capacidade humana de entender essa verdade, que ela acaba acreditando em mais nada.
Tem tanta verdade que você diz assim, mas sabe uma coisa, viva a tua vida, eu vivo a minha, problema teu. Acaba acontecendo isso. A partir dessa visão, se preocupa mais com o que dá certo para mim do que com o que de fato é. Emoções e experiências se tornam fonte de verdade. Por isso ninguém pode questionar minha experiência e minha verdade, afinal de contas é minha, sou feliz assim. Mas e se essa verdade é assumida e entrar em conflito com aspectos da realidade e do direito do outro? Se a minha verdade prejudicar Tom, e agora? Continua sendo verdade? Aí começa o conflito. Essa é a briga, gente. Deixa eu citar para vocês um problema atual. Aborto. A mulher que diz assim, meu corpo, minhas regras. Isso é a verdade dela. Mas e a criança? Isso vai afetar o direito dela. Então não pode ser da experiência da mulher. Eu não posso entregar para ela o fato de ela escolher se aquilo que está no ventre dela é um ser vivo ou um amontoado de células. Ou seja, o que é o aborto? É a entrega da verdade na mão de uma mulher que decide se aquilo que está no ventre dela é uma criança ou não. Ou seja, ela decide se vale a pena aquele ser vivo viver ou não. Se ela disser que aquilo é um amontoado de célula, deixa de ser um ser vivo? Não. Mas na cabeça dela, deixou. Essa é a verdade. Ou seja, é como se a cabeça dela redefinisse o que é aquilo na barriga dela. Pedofilia. Existe um movimento aí para a legalização da pedofilia. Para descriminalização. Primeiro é assim, viu gente? Você descriminaliza. Primeiro você diz que não é crime não, é só uma doença. Por que existe isso? Quer dizer, se o cara olhar para uma criança e mantiver relações com ela, porque na cabeça dela, alguns pedófilos dizem isso, na cabeça dele aquilo é amor por ela, na cabeça dele. Ele tá fazendo um ato de amor com ela. Isso na cabeça dele. Deixou de ser violência por causa disso? Deixou de interferir na psique da criança? De afetar a mente dela? Não, gente, continua sendo violência. Ela não sabe o que está acontecendo. Como é que ela pode dizer que aquilo é amor? Mas na cabeça do cara é. Ou seja, você vai entregar na mão de um ser humano a definição do que é verdade ou não. Aí dessa forma, o que eu decidi que for contra a vontade dele, problema dele. Se ele for mais fraco, se não tiver ninguém para gritar por ele, aí problema dele. A verdade não é minha. Esse é o caminho que a gente está trilhando, gente. Se alguém afirmar que a verdade é relativa e cada um desenvolve sua própria, com suas experiências, qualquer cristão pode perguntar: você acredita realmente nisso que você está dizendo? O cara diz, não, a verdade está dentro de mim. Você acredita mesmo nisso? A resposta nunca será, sim, acredito. Sabe por quê? Porque se a verdade dessa pessoa está baseada nas experiências dela, hoje ela acha que é bom fazer isso. E amanhã ela já vai achar que não é. É como eu falo aqui para os jovens, é tatuagem. É a mesma loucura. Jovem lá, todo loucão, eu quero estar aqui porque vai ficar descolado. Daqui a alguns anos ele vai dizer, meu Deus do céu, que idiota eu sou. Que idiotice, eu não posso nem arrancar essa miséria. Tenho que ficar carregando isso pelo resto da minha vida. Abusei, não aguento nem olhar para o espelho. Porque para ele era massa. Era loucura, mano. Agora não é mais loucura, mano. Aí, ou seja, a verdade dele já não é mais verdade agora. É o que acontece quando os pais chegam para o filho e dizem, meu filho, não vá por esse caminho, que nada, você quer me oprimir com sua verdade. Não, meu filho, porque eu já fiz isso que você fez e um dia você vai se arrepender, como eu me arrependi. Então não faça não. Aí o menino vai dizer, eu faço, é minha verdade. Depois ele se arrepende do mesmo jeito. Então, gente, ninguém pós-moderno pode dizer, é por isso, gente, que os índices, eu não me lembro agora, mas são altos, elevadíssimos. Os índices de suicídio após cirurgia de mudança de sexo são altíssimos. O que é que a mídia fica dizendo? Que é maravilhoso, se descobriu, achou a verdade dentro dele, se libertou. Mas os índices de depressão e suicídio após cirurgias de sexo são altíssimos. Porque o cara vai, gente, ele corta as partes íntimas dele, ele se mutila completamente, para virar uma coisa que ele acha que é. Depois que ele chega lá, ele descobre que não era aquilo que ele, só que não tem mais como voltar.
e ele vai ter que passar o resto da vida com uma nova verdade, lidando com ela o tempo todo, ou então ele vai ter que continuar buscando algo que ele nunca vai mais achar. Perigoso isso. Complicado isso. Ou seja, a verdade é fluida. É hoje, não é amanhã. Depois já é de volta. Já é aquilo que não era. Já depois torna a ser aquilo que não era. Ou seja, é fluida. Vai depender da night. Vai depender do momento, do clima. Olha esse caso aqui na Alemanha, gente. Que caso assustador. Pode pesquisar aí na internet. Um caso na Alemanha. O nome do cara é Armin. A-R-M-I-N. Certo? Ele era um engenheiro. O que é que aconteceu? Um cara colocou um anúncio na internet buscando um namorado. Um homem buscando um namorado. Se conheceram no ano de 2002. Começaram a namorar, os dois homens. Aí, um dos caras tinha um sonho de se entregar completamente a alguém. E o outro tinha um sonho de comer, que eu digo, comer mesmo, canibal, gente. Aquele a quem ele ama. Então eles elaboraram um contrato em que o cara se permitia que o outro matasse ele, congelasse ele e cortasse ele em pedacinhos para ir comendo ele. E o outro cara, em um ato de amor, aceitou isso. Aí vem a coisa mais bizarra do mundo. Inicialmente foi o que eles fizeram. O cara cortou o próprio órgão genital e fez um prato, um jantar, em que os dois comeram. Isso foi o início do processo religioso deles. Depois esse cara então se permitiu que o outro matasse ele. E aí, depois que o cara desapareceu, a polícia foi investigar e descobriu essa coisa macabra, louca, né? Isso foi levado para os tribunais. E aí disseram, e aí, pode ou não pode? O cara não tinha aceitado? Ele não tinha se entregue para o outro comer devorando, né? Ele não tinha se entregue por amor. O outro por amor não ia comer ele. Então assim, ele não tem um contrato, não tinha um documento. E aí, isso está certo ou está errado? Isso está errado, gente. Mas para vocês entenderem que até a corte alemã ficou pensando, e aí? E aí? Eles não aceitavam? Não era... Aí, a conclusão que eles chegaram é a dignidade do ser humano. O ser humano tem um valor e uma dignidade que ele não pode ser permitido que o ser humano passe por isso. A dignidade da vida humana. O ser humano não pode ser reduzido a alimento. Não pode ser reduzido a um objeto. Por isso que escravidão é errado. Essa verdade é fruto disso aqui, gente. Sabe por quê? Porque o mundo não aceita. Mas esse livro diz que nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. A base do pensamento dos direitos humanos, a base filosófica dos direitos humanos é isso aqui. Esse negócio de direitos humanos defendendo bandido, isso é coisa aí pós-moderna, viu, gente? O fato é que quem pensou direitos humanos a princípio pensava com base nisso. O ser humano foi criado em imagem e semelhança, ele tem um valor. E esse valor não pode fazer o ser humano ser reduzido a nada que não seja o maior valor na criação. A Bíblia já diz isso. Essa é a verdade. E aí, meus irmãos, vamos então entrar agora, o que é a abordagem cristã da verdade? Diante dessa confusão toda, desse caso aí para quem vai almoçar, né, muito interessante. Diante disso aí, o que é que a gente pode pensar? Do modo cristão. O autor, nesse livro aqui, o Richard Phillips, ele diz o seguinte, lá na página, não botei a página não, mas depois você procura lá. Temos de articular uma doutrina da verdade destacadamente cristã, baseada no que Deus nos revela na Bíblia, coerente com nossa experiência. Olha que interessante. O que é a verdade do ponto de vista cristão? A verdade é aquilo que Deus revelou na palavra,
e que é, ao mesmo tempo, coerente com a experiência da minha vida real. Não o que eu acho, o que eu penso ou o que eu quero, mas o que realmente é. Certo? Isso é a verdade. A verdade não é só algo intelectual que está na Bíblia, mas a verdade é algo que está na Bíblia, que confirma a minha experiência por meio bíblico. E isso é, então, a verdade. Certo? Por exemplo, quando a Bíblia diz: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Ontem a gente teve uma mensagem sobre isso, né? Até o irmão falou o seguinte, coisa interessante. Ele disse: que feio é quando você vê um filho desobedecendo e mandando nos pais. Não é feio isso? Você olha assim e faz: ixi, que coisa mais horrível. Isso é feio. Por que é feio? Porque não é justo. Ou seja, a Bíblia está dizendo uma coisa que quando eu vejo, a minha experiência está confirmando que a Bíblia está dizendo é verdade, porque a Bíblia é verdade. E a minha experiência confirma que essa verdade é real. Isso é a verdade cristã. Por exemplo, aqui na igreja, o que é a raiz do feminismo? A gente fala muito sobre isso. O que é a raiz do feminismo? O pecado de Eva. A gente vê lá em Gênesis, claramente, Deus dizendo isso. Que Eva, então, iria tentar manipular o seu marido para benefício dela, reduzi-lo a uma servidão dela. Essa é a raiz do pecado no coração feminino. E no coração masculino, o machismo, a tentativa do homem de objetificação da mulher, em todos os sentidos. Essa tentativa de olhar a mulher como ser inferior. Essa atitude masculina está no cerne do coração. Aí a gente vai lá, lê a Bíblia e diz: oxe, caramba, a Bíblia já dizia isso, caramba. Aí olha para a realidade e vê isso acontecendo. Meu amigo, não é que isso é verdade? Não se trata de verdade meramente racional. Não é verdade meramente racional. Ou experiência individual. Só uma experiência. E a Bíblia confirma a minha experiência. Não, não é só isso. Mas é verdade experimentada individualmente. A partir da direção da palavra e da realidade das coisas criadas. E aí vem uma afirmação importante. A verdade cristã corresponde à realidade das coisas criadas no mundo e que podem ser vistas e provadas pelos sentidos e testadas pela verdadeira ciência que olha para os fatos e não para a interpretação dos fatos. A verdadeira ciência, ela faz o seguinte: joga, caiu, pá. O livro caiu. Isso é verdade. O que é a falsa ciência? O livro caiu, pois existe uma energia da mãe natureza que lança as energias para baixo, e essa energia magnética da mãe natureza nasce no ventre da mãe natureza. Isso não é ciência. O cara pegou a ciência e interpretou do jeito dele. Isso não é ciência. A verdadeira ciência, ela olha para o fato e para no fato e diz: isso é isso. 1 mais 1 é 2, ponto. Aí o cara vem a matemática negra, né? Não, porque na periferia, 1 mais 1, ele é no seu... Não é, meu amigo, é o que é. Agora, se você quiser interpretar e criar uma teoria louca para isso, aí é seu problema. Mas não é verdade. É a sua maneira de enxergar. Essa verdade aí, essa verdade que você está dizendo que é verdade. A base para essa afirmação, gente, é que Deus existe. É criador de toda a realidade. Tudo que é externo, toda a realidade, todo o mundo, todo o universo, nós existimos independente da nossa interpretação. Às vezes eu penso assim: o que é que os meus gatos ficam fazendo quando está todo mundo dormindo? Né? Já pensaram isso? Será que eles deixam de existir quando está todo mundo dormindo? Eles deixam de existir? Não, eles continuam bagunçando. Essa noite mesmo estavam brigando os dois lá e acordou a gente. Mas isso aí, se a verdade depende de mim, quando eu fecho os olhos, a verdade deixa de existir, né? Não, não é, gente. Ela continua sendo o que é. Ela continua se renovando, acontecendo conforme a vontade de Deus. Então nós entendemos que Deus, o Criador, criou a verdade, a realidade. Os modernos e pós-modernos se colocam como aqueles que dizem que a verdade é o que eles dizem que é, pois eles não pressupõem a existência de um Criador. Ou seja, para o moderno, a verdade é o que ele verifica e ele interpreta. Isso aqui eu entendo o que é. Isso é madeira, isso aqui é um fio, um microfone. Então, a verdade é isso, pois eu entendo.
O moderno vai dizer isso. O que é que o pós-moderno vai dizer? Ele vai olhar e vai dizer assim: isso é um segurador de microfone. Não, isso é um pedestal. Não, é um segurador, porque eu me sinto melhor vendo que isso é um segurador. Agora, se você quiser chamar de pedestal, você chama, mas eu estou chamado de segurador. Certo? Um segurador de microfone, que está meio mole, mas é um segurador. Isso é para mim. Ou seja, o pós-moderno vai dizer isso. O que é que a verdade cristã vai dizer? Ei, quem foi que fabricou isso aqui? Foi o carpinteiro. Ei, tu chamaste isso aqui? Não, eu chamei de pedestal para microfone. Suporte para microfone, eu chamei. Ah, é? Certo. E por que tu fizesse esse negócio aqui assim? Não, porque eu coloquei... Não é porque está meio mole, não, porque tá folgado aqui o parafuso embaixo. Ah, é? Tá certo. Ah, são os pregos aqui, né, que estão folgados. Ah, então quer dizer que você pregou, né? Ou seja, a verdade para mim não é o que eu acho, não é o que eu vejo, mas é o que o Criador disse que é. Ele disse que é, então eu digo, é o que ele disse que é. E quando ele disse que é, eu vou então olhar e dizer, ele disse que foi pregado. É mesmo, ó, tem uns pregos aqui. Ah, ele diz aqui, ó, que está mole porque está afogado. É mesmo, ó, você dá para ver que o prego aqui está meio coisado. Ah, é verdade. Ó, o que ele falou sobre o projeto é verdade. Isso é a verdade cristã, gente. Não é você acreditar somente o cara dizer e você dizer sim, senhor. Não, deixa eu olhar. Caramba, é verdade. Como é que eu vou provar? Eu vou usar um método científico, vou medir, vou verificar, vou comparar e vou chegar na conclusão de que o cara disse é o que ele disse. Isso é a verdade cristã. Gente, o problema todo é porque quando eu digo que a verdade está dentro de mim, ou que está no método, hoje eu uso uma trena para medir, o método científico, trena. O método científico, trena é aquela coisa que você puxa, né? Para quem não conhece. Vou usar uma trena. Aí lá na trena diz que isso aqui é 1 centímetro, é um método científico. Aí eu anoto lá, 1 centímetro. Essa é a verdade. Ok. Aí depois, 10 anos depois, eles criam um paquímetro. O método científico vai mudar. Aí eu venho com um paquímetro agora. Não, na verdade não é 1 centímetro não. É 1,05. 1,05. Ou seja, aquela verdade de que era 1 centímetro já não é mais. Agora já é uma nova. Ou seja, quando a verdade para mim está no método científico, quando o método científico muda, a verdade muda. Esse é o pensamento moderno. O que é que vai acontecer? Forever. Vai ficar mudando, ficar mudando, ficar mudando, ficar mudando, ficar mudando. Porque a verdade é o método. Está no método. Certo? Se o pós-moderno ele vai olhar e vai dizer assim, não, a verdade está dentro de mim. Eu acho que isso aqui é um suporte. Aí depois, no outro dia, ele suporte, palavra mais chata. Gostei não, vou botar pedestal, mais bonito. Palavra mais linda. Pedestal. Isso agora é um pedestal. Porque eu acho mais legal isso aqui, ser um pedestal. Ou seja, eu vou mudando de acordo com o que é que o método cristão nos diz. Isso aqui é um pedestal para microfone. Ele tem 1,005 milímetros, centímetros, e ele tem tal e tal. Ok, eu posso olhar e dizer assim, rapaz, ela não está me dando muita informação. Mas, à medida que o método científico vai avançando, eu vou cada vez mais provando que ela estava falando a verdade. É impressionante. Sabe por quê? Porque isso aqui veio da boca do Criador. É isso que tem acontecido, gente. Cada vez mais a ciência vai provando que a Bíblia tinha razão. Aí depois, não, é porque... Quando estudaram o projeto Genoma, descobriram que a nossa genética, todo mundo vem de um casal. Todo ser humano na face da Terra, se você olhar a genética dele, a base genética dele vem de 2 seres humanos. Um homem e uma mulher. Não vem de 2 homens nem de 2 mulheres. Vem de um homem e de uma mulher. Mas a gente não veio, ou seja, foi um homem e uma mulher que veio de uma ameba para o macaco, do macaco para um... Como foi isso? Aí você vai e avança a genética, você diz, não existe esse salto genético. Para vocês terem uma ideia, a genética humana é mais parecida com a genética do porco do que com a genética da melancia, do que com a genética do macaco.
Que loucura é essa? Agora, porque Darwin, na época que elaborou a teoria dele, foi só observação, ele olhou só o externo. Quando a ciência avançou e a genética, então, olhou a estrutura genética do corpo, do ser humano, percebeu que aquilo que Darwin falou, rapaz, é meio difícil se acreditar. Porque não foi Darwin um criador. Darwin usou o método científico da época. Qual era o método científico da época de Darwin? Observação. Qual é o método científico que nós usamos hoje? Genética. O que é que ela faz? Confirma o que aqui já dizia há muitos e muitos anos. E que Darwin disse que não era. Estão entendendo como é o caminho? Então, a crise atual, gente, é porque na busca da verdade, o ser humano fica girando em torno do próprio rabo. Ele fica rodando, buscando, e não gera solução nenhuma. O cristão não afirma que somente existe Deus, mas deve apresentar que o Deus cristão é o único capaz de revelar a verdade. Ou seja, se você estudar uma ciência correta, você vai perceber que as coisas criadas não existiram de explosão, o ser humano não veio do macaco. Você vai perceber que todas essas afirmações estão equivocadas. Você vai então perceber que é fato, existe um Criador. É isso que a ciência vai dizer. Existe um Criador, existe uma mente. O que é que o cristão vai dizer? Essa mente chama-se Jeová, eu sou, Yehová, Yehoshua, Jesus Cristo. Ou seja, ele vai dar um nome e vai dizer, tudo isso que tu descobriu aqui, dá uma lida nisso aqui para tu ver. O cientista vai olhar e vai dizer, caramba, só pode ser, porque o que esse livro aqui está dizendo realmente foi aquilo que eu pesquisei. Tem razão. Vamos avançar. Outra coisa. A verdade a respeito da identidade do ser humano. Por exemplo, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e por isso temos um valor superior aos demais seres da criação. É o que a Bíblia afirma. Somos capacitados a compreender a criação e avaliar moralmente nossas ações e projetos. Você já viu um altar feito por um grupo de cachorros para o Deus cachorro deles? Você já viu isso? Você não vai ver. Porque eles são animais. Nenhum animal tem capacidade de adoração nesse sentido, adoração racional, culto racional. Não tem. Você já viu um animal tomar a decisão de roubar ou matar só por prazer? Está lá o cachorro olhando lá dizendo, agora eu pego aquele cara, roubo o dinheiro dele, roubo a cachorra dele. Até se ele for roubar a cachorra do outro, ele vai fazer aquilo ali. Eles não fazem isso, né? Eles seguem a natureza dele, vai todo mundo atrás da mesma cachorra, né? Você já viu um animal criar novas coisas fora da sua natureza? Tá lá, o pássaro, ele cria um altarzinho lá, né? Não é um altar não, é uma esculturazinha para encontrar a namorada dele. Não sei se você sabe, tem pássaros que fazem isso. Aí imagina que você chega lá, ele criou um edifício de 5 andares, feito de barro, e está ganhando aluguel dos outros pássaros. Ele diz, meu amigo, que bicho desenrolado. Ele saiu da natureza dele. Você já viu isso? Não, mas o ser humano tem essa capacidade de adoração, de criação. Por quê, gente? Porque a Bíblia diz, nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Temos um valor em nós, e esse valor é eterno. Só é olhar para o mundo e ver os fatos, olha para a natureza e veja. Nós dominamos tudo. Cadê um bicho que domina a gente? Eles podem dominar no medo, né? Um leão. Você fica morrendo de medo, né? Mas não é você. Ou seja, aí você vai elaborar uma estratégia, dizer assim, vou enganar esse bicho agora. E você enrola ele, engana ele. Porque ele não tem... Agora, é claro que se for na savana africana, você vai ter dificuldade, porque é aquele o território dele, né? Mas, mesmo assim, o ser humano domina o leão. Já viu aí leões... Quem já assistiu aí aquele... Planeta dos Macacos, né? Que o macaco domina o povo, né? E aí começa a escravizar o povo, põe o povo nos zoológicos. Aí os macaquinhos vão lá olhar, olha aquele ser humano, como é engraçado, ele usa óculos. É Mateus. Tá lá, Mateus na jaula. Isso nunca vai acontecer, gente. Isso é loucura, isso é visão louca do mundo, é uma ficção. Por que isso nunca vai acontecer?
não, mas daqui a milhões de anos. Uma vez eu vi uma reportagem na BBC dizendo assim, qual espécie dominaria o mundo após bilhões de anos da extinção da raça humana? Aí eu abri lá, né, para ver. Segundo a matéria, seriam os elefantes. Eu fico pensando assim, imagina os elefantes criando aviões. Que aviãozão, hein, para levar um elefante, né? Imagina, hein? Imagina um elefante voando e diz assim, deixa eu fazer uma necessidade aqui. Coitado do elefante e vai embaixo, né? Gente, é loucura, ou seja, é viagem. Não, é porque eles são seres desenvolvidos, que têm um cérebro, não sei o que lá, mas eles não têm imagem e semelhança de Deus. Isso é loucura, isso é viagem da maionese de quem inventa essas coisas. Aí você pergunta, mas e a moralidade? A moralidade. Aí eles vão dizer, é construído pela sociedade. E o certo e errado é a sociedade quem diz, quem determinou, foi a história social que criou isso. E quem foi que primeiro disse? Não, foi a sociedade. Sim, mas quem falou para a sociedade? Não, foi a sociedade anterior. E quem falou para a sociedade anterior? Gente, que loucura. A gente vai chegar aonde? Francis Schaeffer, certa vez ele numa reunião com universitários, ele conta uma história. Um teólogo, Francis Schaeffer. Francisco, numa determinada reunião com universitários, ele disse assim, quer dizer que a verdade é relativa? Aí ele disse, a verdade é relativa. Ele disse, então não existe certo e errado. Aí o menino disse, não, o certo e errado é construído. Aí ele disse, mas é construído com base em quê? Ele disse, na opinião. Aí tá certo. Então quer dizer que a crueldade e a boa ação podem ser a mesma coisa, só depende da maneira como você enxerga. Ele disse, Aí um outro jovem pegou um bule cheio de água quente e botou na cabeça do rapaz que estava falando isso. Aí disse assim, rapaz, eu estou a fim de jogar isso na tua cabeça. O cara disse, que você é louco, rapaz? Aí o outro jovem disse assim, não, mas no meu ponto de vista isso não seria crueldade, seria divertido. Aí disse que o jovem levantou e saiu com raiva. Essa é a percepção, gente. Quando certo e errado não tem valor moral, não tem verdade a respeito disso, então eu posso definir o que é certo e errado. Então se eu chegar aqui e disser assim que é divertido eu jogar água quente em tom, é divertido, eu vou morrer de rir. E ele lá gritando, eu dizer, ei, que legal, joga mais aqui, joga mais aqui. Gente, isso é uma sociedade de primatas. É exatamente isso que a gente está vivendo. Vocês já perceberam na internet? Eu digo assim, meninos, eu tiro o máximo que eu posso dos meus filhos da internet. Gente, nós estamos tendo uma geração de idiotas. É cada idiotice, cada babaquice. Tinha um tal de um Kikies, que eu acho que essa moda passou. Kikies é chute no traseiro, né? Em inglês. Kikies. A diversão deles era o quê? Eles pegavam, subiam numa escada, dentro de um carrinho de compras, aí se botava plástico ao redor deles e descia numa escada bem grande, em cima, dentro de um carrinho de compras, um bocado de plástico, bolha, ao redor, se arrebentava, o povo, eles morriam, todo mundo morria de rir. Vou trollar, já viram essa? Vou trollar a minha mãe. Coitada da tua mãe lá, cuidando das coisas e tal, ela não quer ser assustada, não quer ser enchida do saco, mas eu vou trollar a minha mãe. Bota na internet, há um bocado de otário, fica e trollando aquela pessoa. Tem um filme, inclusive a gente até assistiu aqui, os jovens, né? Que isso se torna um mercado, ao ponto de pessoas ganharem dinheiro por trollar os outros, até mesmo matando essas pessoas. Ou seja, a trollagem cada vez mais violenta se torna diversão para uma geração de idiotas. Sim, tinha uma, né? Pula e o outro vai lá e passa a perna embaixo. Olha a idiotice. Olha que idiotice. E o povo lá, rindo lá, um bocado de besta rindo. Ou seja, é a geração da idiotice. Eu digo para os meus, pelo amor de Deus, tenham cérebro. Tenham cérebro, saiam desse ciclo. Gente, se nós observarmos uma sociedade que não entende certo e errado, que não entende que é errado, se eu chego para um amigo meu e ele tem um problema, falta nele um braço, e eu fico tirando sarro com a cara daquela pessoa e aquela pessoa fica triste,
eu tenho que entender que se eu estou fazendo isso, isso é errado. Eu não tenho que fazer uma campanha contra o bullying, não, gente. Eu tenho que ter simplesmente o senso de que aquilo é errado. Somente isso. Eu não preciso fazer uma campanha dizendo que quando a menina diz que não é não, não é não e pronto. Eu não preciso de uma campanha feminista dizendo isso, gente. Isso é fruto da sociedade que a gente está vivendo. Como pregar a verdade? Então, a gente precisa pregar a palavra, da forma como a palavra é, e as implicações dessa palavra para a vida. A gente precisa viver essa verdade diante das pessoas, para que ela diga assim: poxa, como é que... Já aconteceu isso, um casal jovem falou, que um amigo do trabalho perguntou: rapaz, que bênção, né? Você bem casado, vivendo bem. Qual é o segredo? Um jovem no trabalho perguntou para outro jovem casado. Ele disse: o segredo é Jesus. Que melhor pregação do que essa, gente? E aí essa pessoa chegou e disse assim: olha, por que Jesus? Aí você entra com o evangelho. Você diz: não, porque por causa dos pecados. Você não quer amar sua esposa como Cristo amou a igreja. O evangelho nos ensina isso. Sua esposa vai aprender a lhe respeitar, como o evangelho nos ensina. Você vai aprender a viver um casamento diferente. Ou seja, é a verdade vivida, testemunhada. Esse é o caminho. A verdade na prática. E aí, gente, para a gente finalizar, a nossa grande afirmação sobre a verdade da Bíblia para as pessoas tem que ser a seguinte. Vamos lá. Deus proveu para a nossa necessidade da verdade, enviando o seu Espírito a dar-nos este livro, a Bíblia. Neste livro, Deus apresenta a verdade em forma de uma pessoa, o Filho do próprio Deus, Jesus Cristo. Jesus promete que seu Espírito dará entendimento a qualquer pessoa que sinceramente buscar a verdade revelada sobre ele nesse livro. Posso dar uma Bíblia para você de presente? Se você tiver dúvida, entre em contato comigo. Eu também tenho dúvidas, mas a gente vai conversando. É assim que a gente tem que pregar o Evangelho para as pessoas hoje. Elas não estão interessadas em você dizer que, se você chegar para um jovem que está sofrendo com relação à homossexualidade, se você chegar para ele e dizer: é pecado, isso não vai ser suficiente para ele, para ajudar ele. Você precisa mostrar: olha, por isso, você vai lutar dessa forma. Outros que experimentaram a libertação vão chegar para ele e dizer: olha, eu experimentei e tal. É isso que a gente precisa então. É o quê? Verdade aliada à vida e pregada a partir do testemunho, a partir das afirmações e dos porquês. Isso está nesse livro. Isso está na realidade das coisas. E precisa estar na nossa vida também, para que a gente possa pregar eficientemente. Amém? Então fechamos mais um capítulo. Vamos orar? Ficar de pé, gente, para a gente orar. Vocês aí que estão sentadinhos. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, obrigado, Senhor, por Tua graça e misericórdia. Nos ajuda, Pai, a vivermos essa verdade, a, de fato, Senhor Deus, entendermos que a Tua palavra é a verdade, Senhor. Nos ajuda a pregarmos com nossas vidas, com nossas experiências, mas firmados na verdade da palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.